noite e seja bem-vindo ao debate político. Esta que é a última edição do mês de fevereiro. Também esta edição que veio especialmente para si, caro telespectador, hoje, dia 28 de fevereiro de 2025. Entramos à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor de debate aqui no canal, onde a sua visão se torna uma realidade. Para já, permitam-nos saudar os nossos painelistas aqui no programa Debate Político. Vou começar do meu lado direito, o Dr. Pangaia. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Debate Político. Boa noite para si, Xisupa, boa noite, colega do painel, boa noite, telespectadores. Vamos poder fazer análise política moçambicana. Exato, algum ponto prévio para o programa? Sim, a tuberculose está a matar na província de Tete. As unidades sanitárias deram o balanço de 219 mortos em 2024 devido à tuberculose. Mas essa doença, ela pode ter a ver, sobremaneira, a questão da poluição que está a decorrer na província de Tete. É triste o silêncio do governo, que temos alertado, temos denunciado os problemas da poluição que as mineradoras estão a provocar naquela província, mas, no entanto, continua um silêncio absoluto e ninguém fala sobre medidas, eventuais medidas que deverão tomar para poder salvar a população da província de Tete, particularmente da cidade de Moatize, onde a população coabita com as mineradoras dentro da própria cidade. Hoje, a televisão de Moçambique reportou um balanço de 219 mortos por tuberculose. Uma das causas também que disseram, aliás, que agravou isso é o abandono do tratamento de tuberculose. E também nós dissemos, para alguém poder suportar o tratamento da tuberculose, precisa de se alimentar. E nós aqui dissemos de que há problemas de fome na província de Tete, particularmente na cidade de Moatize, onde a população foi arrancada às respectivas terras férteis, onde produziam os seus próprios alimentos, e foram reassentados em lugares, em áreas pobres, que não dão nem para a agricultura, nem para a pastoriza, nem para nada. E hoje as pessoas estão passando fome. Imagine uma pessoa desta natureza, está numa situação de tratamento de tuberculose. Não tem como resistir e dar continuidade a esse tratamento. Então, mais uma vez, o governo é apelado para que intervenha a situação da poluição na província de Tete, particularmente a cidade de Moatize. Intervenha no sentido de poder apoiar aquelas populações reassentadas no concernente à cesta básica, para garantir com que ela tenha o mínimo possível da sua sobrevivência. O segundo ponto prévio tem a ver com a interrupção de contratos dos trabalhadores da Revimo, em face de não cobrança por parte da maior parte das portagens. Então, os gestores da Revimo acabaram anunciando que, a partir do mês de março, estarão interrompidos os contratos de todos os trabalhadores da Revimo, porque a Revimo já não está a conseguir continuar a pagar salário em face dos prejuízos que estão a somar desde outubro até então. Mas aqui há uma situação, e eu acho que a Revimo deveria ponderar a tal interrupção, se é que houve uma gestão responsável, tendo em conta o período em que a Revimo esteve a colher naquilo que são o pagamento às portagens, comparado com a manutenção, eventual manutenção que eles terão feito com o dinheiro arrecadado durante o período da sua vigência. Eu acho que se tem um horizonte de um tempo, de certa maneira, calculado, deveria manter os trabalhadores, mesmo com essa situação atual, tendo em conta que já cobrou por muito tempo e sem que tenhamos visto qualquer intervenção de vulto nas estradas
onde essas portagens foram colocadas. Numa altura em que o país está a passar fome, numa altura em que a população está em rebuliço pela subida da vida, no nível custo da vida, começa a fazer esse despedimento. Esse grupo pode, mais uma vez, reforçar aos manifestantes que estão na rua. Ainda no programa anterior, nós reportamos que o edil de Tete acabou de despedir 200 colaboradores. O edil de Nampula despediu 1.300 colaboradores. Essa gente toda, imagine que frustração que está a ter, e quem está a fazer esse despedimento é o Estado, para além daqueles que estão sendo despedidos nos privados. Mas a maior responsabilidade aqui está no próprio Estado. Eu acho que essas medidas impopulares que estão sendo tomadas aqui só vão acender essa situação da revolta popular. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Pandaia. Eu vou também dar espaço ao Dr. Mulungu. Boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Boa noite, Supa. Saúde também aos colegas do painel, o Dr. Samomate e também ao Dr. Pandaia. A saudação especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá para discutir em torno daquilo que são os fenómenos a nível nacional. Exato, algum ponto prévio? Bem, o meu ponto prévio vai exatamente uma espécie de apelo à população no geral. Aqui, Moçambique, por causa dessa questão da convulsão social a nível nacional, nós estamos a assistir retorno de crimes hediondos na nossa sociedade. O caso vertente a este crime de extração de órgãos, principalmente femininos, ou seja, são vítimas as nossas mulheres, as nossas irmãs, primas, sobrinhas e filhas. Então, eu gostava que a sociedade moçambicana, de facto, tentasse perdoar a polícia para que nós retomemos uma boa relação entre comunidade e a polícia. A polícia ela é muito necessária porque ela pode fazer o seu papel na medida em que ela consegue fazer, mas nesta medida ela de facto diminuía muito esse tipo de crime, esse tipo de crimes hediondos na nossa sociedade. Então há uma necessidade de uma reconciliação a nível nacional entre a população e a polícia. A polícia não pertence a uma organização política, a polícia não pertence a uma organização religiosa ou qualquer tipo que seja a organização. A polícia, ela pertence ao Estado moçambicano, pertence aos moçambicanos. É por isso que há esta necessidade de nos perdoarmos uns aos outros para que haja aqui uma restauração da ordem, tranquilidade pública e que a questão de diferenças entre polícia e cidadão devido a tudo que assistimos nas manifestações e não só o que assistimos durante a nossa história, tudo isso foi de facto foi contribuindo para que essa relação ela ficasse minada. Agora nós pedimos para que haja essa restauração desta relação para que de facto haja esta retoma do poder por parte da polícia, este controle às nossas ruas, à nossa segurança, para que nós possamos descansar e circular em paz, porque Moçambique é um país que merece de facto conhecer uma segurança total e completa. Exato, muito obrigado ao Luís Mulungu. Eu vou passar a este momento para o Salamat. Boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Hoje, este que é o último programa do mês. Gostaria também de convidá-lo a deixar o ponto prévio, se tiver. Boa noite. Eu também saudar os meus colegas do painel e extensivamente aos nossos estimados telespectadores que reservaram esta parte do dia para poderem nos acompanhar neste singelo debate sobre questões que interessam a todos nós como cidadãos desta pátria, deste país que infelizmente
vai caindo aos pedaços, mas que com um pouco mais de ponderação podemos voltar a nos reconciliar como cidadãos, patriotas e podermos manter o nosso pacto social e podermos, desta forma, continuar a defender aqueles que são os valores e interesses fundamentais que prosseguimos e que protegemos como Estado. Estava aqui o meu colega Alves Longo a trazer uma visão que é muito interessante, na qual eu quero secundar. É que quando nós firmamos o Pacto Social, uma das questões fundamentais que nós buscamos é a proteção, é a segurança de todos nós como cidadãos. E essa segurança só pode ser provida pelo Estado, o qual nós, como cidadãos, cedemos parte da nossa soberania. Daí que quando o Estado encontra-se vulnerável no quesito securitário, então quem está vulnerável somos cada um de nós como cidadãos, as nossas famílias, os nossos bens, estão todos eles vulneráveis porque depois de estarmos afligidos por um infortúnio, nós procuramos o Estado para poder nos auxiliar. E esse mesmo Estado, quando está vulnerável, ele é incapaz de responder estas necessidades básicas que nós como cidadãos buscamos ao firmarmos o nosso pacto social. Então eu penso que o apelo do colega Mulungu é um apelo extremamente importante que todos nós como cidadãos devemos acolher e procurarmos contribuir para o estabelecimento da normalidade. Porque hoje podemos pensar que o nosso descontentamento é superior a tudo, mas nós estaremos a tornar o nosso país mais vulnerável a grupos gangsters, a bandidos, a infiltrados que tenham interesse como esse, por exemplo, que nós vamos a perceber nos últimos tempos, há uma onda de crimes, e sobretudo que afetam as mulheres, há uma onda de crimes que afeta a bens públicos. Olha, e todos esses bandidos já não precisam de roubar à noite, vão lá de dia porque revestem-se da ideia de que são manifestantes, enquanto na verdade os manifestantes são pessoas honestas, são moçambicanos do bem, que já têm estado a passar a sua mensagem já há muito tempo. É uma mensagem conhecida, audível, mas porque esse tipo de ambiente, de movimento, de multidões propicia essas infiltrações. As pessoas estão lá todos os dias a procurar perpetuar a violência dentro da nossa sociedade. Eu penso que é algo que tem que ser ponderado por todos nós como cidadãos. Não estamos felizes com o ritmo de gestão do nosso país. Esta mensagem já passou. Às vezes é preciso esperar para ver se a nossa mensagem chegou. E eu penso que é a hora de nós entendermos que é preciso darmos um tempo para ver para medirmos a atenção se a nossa mensagem como cidadão de vontade de mudança, de vontade de desenvolvimento, de crescimento deste país chegou àqueles que deviam chegar, e se não tiver chegado, quero acreditar que no tempo certo diremos que a luta continua. E nem por isso desarmar a essa altura uma manifestação nos impede, uma manifestação daquelas de multidões, de rua, nos impede de inovar na forma de manifestação, porque nós podemos muito bem, de uma forma organizada, inovarmos o processo de manifestação, sem necessariamente gerar multidões que contribuem para barricar as estradas, sem por isso gerarmos multidões que implique permitir infiltrados para atacar bens públicos e privados, ou já queimamos quase viaturas da polícia em todo o país, já destruímos indústrias. Hoje, empresas que, na verdade,
foram sempre desonestas, estão a aproveitar deste ambiente para fazer valer a sua, quer dizer, para limpar a sua imagem de desonestidade, despedindo cidadãos e dizendo que só estamos a despedir porque não podemos ter espaço para trabalhar. Então é preciso que, como moçambicanos, entendamos que há hora para lutar e há hora para parar de lutar e para poder vigiar se o fruto da luta poderá brotar. Exato. Muito Olha, obrigado. desculpe, é um ponto breve, mas eu queria só acrescentar essa exortação, que não seja só para a população, mas também para o governo do dia, não é? Porque o que está a acontecer constitui consequência de algo que anda mal. Há dias nós vimos aquele sujeito que foi preso pela Cernic, que anda aí a poder a fabricar o filtros das viaturas de uma forma de contrafeitos. Foi um trabalho, de certa maneira, bem feito pela Cernic. Pegou aquele cidadão, foi entregar na 9ª esquadra e tempo depois foi solto. E quando se quer saber por que ele foi solto, diz que houve ordens superiores. E aquele sujeito diz que está a fazer aquilo há já bastante tempo. Quantas viaturas já sabotou com esses filtros contrafeitos que estão sendo vendidos e que a Cernic pega esse indivíduo, vai entregar à autoridade competente para julgar e é solta. Então, numa situação dessa, qual é a contribuição que a sociedade vai dar com relação a esses criminosos? Então, essa exortação deve ser estendida ao governo do dia para que ela possa evitar situações desta natureza. E ainda no debate anterior, nós solicitamos que o comandante-geral da PRM viesse se pronunciar sobre qual foi essa autoridade superior que mandou soltar aquele sujeito. Porque muitos, neste momento, precisam de dar responsabilidade àquele sujeito pelas avarias constantes que as viaturas estão a ter por esses filtros contrafeitos de marca Good. E são muitos que estão aí espalhados. Já não se consegue distinguir qual é o verdadeiro e o falso, porque ele, milimetricamente, qualquer um começa a pensar que tem uma coisa. Mas os próprios fabricantes conhecem e descobriram isso, acabaram denunciando, montaram a segurança, pegaram o indivíduo, mas esse indivíduo é solto. Então, como é que nós vamos combater a criminalidade numa situação desta natureza? É preciso podermos ver. E outra coisa, é preciso que também o governo seja exortado a melhorar o desempenho. E é o próprio governo agora que está a tomar a iniciativa de despedir os colaboradores, os agentes funcionários do Estado. O que vai acontecer também com o privado? Se o próprio governo também está a despedir. Então, quer dizer, é preciso que haja aqui algum incentivo ao setor privado para que ele não possa continuar a despedir as pessoas. Tendo em conta uma situação dessa, todo mundo vai à rua e depois de toda a gente ir à rua, o que vai acontecer nesse país? Vamos nos comer um ao outro. Ninguém vai aceitar morrer de fome. Sim, eu queria só subscrever a colocação do professor Pangaia, porque eu acho que se queremos construir um país harmonioso, a contenção, a paciência tem que vir de todos os lados. Então eu penso que subscrevo tudo que ele disse. Provavelmente ele esteve muito mais atento que eu, mas o que é certo é que é hora de começarmos a pensar em reconstruir o nosso país. É hora de frearmos os infiltrados, porque há infiltrados, definitivamente, que estão a aproveitar os moçambicanos do bem, porque todo este movimento, o seu líder, o Venâncio Mondlane, é um moçambicano, é uma pessoa do bem, que nós conhecemos, é uma pessoa que refletiu e percebeu que o país precisava de um movimento que acorde as pessoas, que reforce o sentido de cidadania cívica e política, e quero acreditar que hoje este objetivo foi alcançado à medida que a política hoje é discutida em todos os lugares deste país, nos mercados, nos chapas, é discutida nas praias, em todos os lugares. As pessoas já ganharam consciência política, cívica, já começam as pessoas conhecem os seus direitos, sabem autodefender-se. Então eu penso que esse foi um grande ganho, e é um ganho que de alguma forma torna Moçambique um país
com um elevado sentido patriótico até, em que os cidadãos têm um nível de patriotismo muito alto a essa altura, porque tivemos um momento de aprendizado. Então eu penso que é algo que devemos valorizar, que é um ganho, mas e podemos demonstrar este ganho da melhor forma, desarmando, não deixando de manifestar porque é um direito, mas de alguma forma procurando formas mais didáticas e inovadoras que não permitem que pessoas continuem a encontrar corredores para perpetuar o mal dentro da nossa sociedade. Exato, muito obrigado pelos pontos prévios, caros painelistas. E assim também, caro telespectador, nós vamos começar hoje o nosso programa com 3 temas, mas antes eu gostaria de pedir uma curta pausa para os nossos compromissos comerciais. Já voltamos com o nosso programa para discutirmos 3 temas importantíssimos da semana. E espero que fique deste lado, já, só alguns segundos e nós voltamos. Até já. Olá meu povo, eu sou o Guni e quero fazer um convite especial a todos para que acompanhem aqui na FTV o Debate Político. Programa este que tem como objetivo conversar sobre os seus problemas, sobre os seus anseios e trazer soluções. Saudações, sou Alves Menungo, acompanho aqui na FTV o Debate Político. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arrom, Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana. Não é apenas futebol, é um turbilhão de emoções e sentimentos. É o poder da união, diversão e muita paixão. Futebol não é apenas chutar a bola, é a luta pela vitória. Futebol é La Liga, Bundesliga, Copa del Rey, Saudi Liga e muito mais, aqui na TMT. Fique ligado aos nossos canais esportivos e ganhe muito com o OSA. Não é. Olá meu povo, eu sou o Guni e quero fazer um convite especial a todos para que acompanhem aqui na FTV o Debate Político. Programa este que tem como objetivo conversar sobre os seus problemas, sobre os seus anseios e trazer soluções.
Saudações, sou Alves Menungo, acompanhe aqui na FTV o debate político. Viva! Sou Camilo da Silva, assista Debate Político aqui na FTV. Lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Arrecadam prendas de casamento com festas de arroz. Fernando Chiuri, Estamos de volta ao nosso programa e, caro telespectador, ainda desejamos também boas-vindas ao nosso panelista, Camilo. Camilo, seja bem-vindo ao nosso espaço de debate. Este é o último programa de debate político. Hoje nós trataremos de 3 temas importantes e assim também, caro telespectador, vamos falar um pouco dos empresários que alegam que não vão investir enquanto não houver a questão de estabilidade, mas também CTA reafirmou e disse que já haver um fundo para a recuperação econômica de cerca de 10 mil milhões para fazer face à recuperação econômica no país. E vamos falar também da visita do Presidente da República a Cabo Delgado e um pouco a questão do percurso do Venâncio Mondlane. E por fim, se nos sobrar o tempo, vamos falar dos raptos de mulheres e o tráfico de órgãos humanos e faz-se sentir na cidade capital do país. Nos últimos dias temos acompanhado pelas redes sociais e não só relatos que têm sido levados a cabo pelos munícipes da cidade capital que alegam, melhor, que tem-se verificado mulheres a serem raptadas e assassinadas. No entanto, vamos ao nosso debate e vou começar mesmo com Camilo. Camilo, vamos começar por quebrar este primeiro gelo relativamente a este apoio que foi anunciado de cerca de 10 mil milhões de meticais para fazer face à recuperação econômica, e também os empresários dizem, por outro lado, que têm receio de investir no país por causa da instabilidade. Nós acompanhamos o que aconteceu no tempo das manifestações, até porque ainda decorrem as manifestações, mas não naquela intensidade que nós acompanhamos nos dias passados, e que vários empresários perderam os seus empreendimentos, infraestruturas, entre outros. E como que olha para a situação do setor empresarial? Muito boa noite, Super, boa noite, colegas do painel, e boa noite a todos aqueles que nos veem a partir de casa. Bom, eu ia começar com este tema que estás a trazer aqui, por uma conjugação, digamos, de aspectos, como a estabilidade pública. Temos que ver que existe uma interdependência entre aquilo que é a estabilidade pública, a estabilidade política, a segurança pública e o desenvolvimento econômico, não é? Para que tudo isto, de alguma forma, esteja a trazer o dinheiro que está a ser disponibilizado pelos privados, pelo CTA, para que haja, de alguma forma, uma harmonia para que o setor privado volte a atuar com tranquilidade. Tem que haver esta interdependência. Temos que ter uma estabilidade política e temos que ter uma segurança pública, não é? E também, claro, esta questão que tem como consequência o desenvolvimento econômico. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, primeiro, nós temos que ter uma estabilidade política. Chega destas questões
que estamos a ter, em que a própria população, o próprio povo consegue fazer uma divisão, digamos, visível entre aqueles que são apoiantes de Venâncio Mondlane e aqueles que são apoiantes dos outros partidos políticos, principalmente aqueles que são da Frelimo. E existe, de alguma forma, uma repúdia, quase até de ódio, entre estas partes. Enquanto isto permanecer junto à população, dificilmente as coisas voltam ao normal. E depois temos que perceber que esta população própria, mesmo estes outros que de alguma forma deixam bem vincado aquilo que é a sua posição em relação à oposição, também precisam de ter uma estabilidade, digamos, de segurança. Não é? Tanto eles como os outros que são de alguma forma invadidas as suas casas, destruídos os seus bens e até podem pensar que estou a brincar, mas esses grupos que estão instalados um pouco por todo lado e que criam este caos, este movimento de repúdio, este movimento de assaltos, até dão cabo de animais domésticos, de criação de pessoas que não têm nada a ver com o seu partido. Os patos. Os patos. Então, nós temos que perceber até que ponto chegou isto. Então, nós partimos de um desenvolvimento econômico para que... O que é que os patos têm a ver com a política? Então, para que nós tenhamos um desenvolvimento econômico, com este dinheiro que está a ser disponibilizado por aqueles que sofreram, primeiro também tem que haver, por parte do governo, medidas, digamos, estruturantes quanto àquilo que é, digamos, aos preços que vão ser praticados por estes operadores privados. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, mesmo se hoje o CTA disponibilizar valores para que estes privados se recomponham, vai haver problemas, os problemas vão continuar, porque não é problema de falta de produtos no mercado. O problema neste momento que o povo clama, ou parte do povo clama, são os preços, sem, no entanto, perceberem como funciona esta questão desta cadeia, não é? Desde a aquisição nos armazéns, etc., ou dos armazéns nos fornecedores, até aquele que é o vendedor final, para o consumidor. Então não percebem como funciona esta cadeia e exigem de forma, digamos, muito agressiva que se baixe o preço. Como é que é possível eu comprar um produto de 50 e vender a 30? O que eu ia estar a fazer? Não faz sentido. Então o governo, neste momento, é que é parte integrante para que isto, de alguma forma, se encaixe junto àquilo que são as necessidades do povo. Eu até adiantaria, e já adiantei se calhar no programa passado, se me passa, não sei se foi neste canal, em que, por exemplo, o governo podia, a questão de subsidiar produtos, já vimos que há muito oportunismo quanto a isso e existem grupos que vivem, digamos, desculpa a expressão, da teta do Estado quando há este tipo de incentivos. Então, a única solução que eu vejo nisto é que o Estado crie condições para que aqueles que adquirem os produtos tenham isenções, não é? Sejam privilegiados, digamos, por aquilo que são os encargos junto às aquisições destes produtos de primeira necessidade. Se aquele primeiro, aquele que primeiro adquire os produtos junto aos fornecedores internacionais, seja arroz, seja farinha, seja óleo, seja açúcar, etc., consigam ter, de alguma forma, uma almofada do governo, de certeza absoluta que o produto final também vai alterar o seu preço, não tanto quanto o povo, se calhar o povo clama, mas vai ser uma diminuição significativa de preços. E a questão dos combustíveis também, de alguma forma, o governo tem que rever esta questão de como as taxas todas que os combustíveis têm metidas entre aquilo que é o produto final do próprio combustível. Então, se o governo fizer tiver uma medida estruturante
junto àqueles àqueles que possam contribuir para que de alguma forma haja diminuição de preço. Tenho certeza absoluta que esta questão das manifestações vai cair por terra, porque neste momento o que se percebe é que o povo clama por esta diminuição de preço. E depois o governo tem que entrar para aquilo que chama segurança. Os temas aqui até são pertinentes. Quando eu faço essa triangulação, é para perceber que quando falamos nós que vivemos nos bairros fora da cidade, bairro de expansão, etc., ficamos preocupados quando os nossos filhos adolescentes não chegam em casa. Não é? Qual é a segurança que o governo dá às nossas crianças para chegarem sãs e salvas nas nossas casas? O problema do transporte. Tem que haver um transporte seguro que garanta, não é, que as nossas crianças não andem aí a esticar o dedo para as boleias, digamos que de alguma forma não sabemos quem é que está a dar boleia, e acontece tudo por um pouco aquilo que a gente... Desaparecimento de crianças, morte de crianças e adolescentes, né? E até, de outra forma, acaba também por haver estupro das nossas filhas, mesmo que não chegue à morte, mas também é um crime. Então, quem é que assegura que não haja isto e que também haja penalização para quem pratica isto? Como é que isto é feito? Então, existe uma conjuntura de coisas que o governo tem que tomar para que haja, de alguma forma, um empenho, digamos, uma nova aceitação destes investidores para o nosso país, que eles consigam, de alguma forma... Eu nem vou falar de raptos, porque isto é outro assunto que também preocupa esta classe de investidores, porque os raptos estão insuportáveis. Não encontramos uma solução que garanta, digamos, que as pessoas, estes empresários, estes investidores no nosso país se sintam em segurança para estar aqui e andar nas nossas cidades sem que corram o risco de ser raptados. Então, portanto, é uma conjuntura de coisas que o governo tem que tomar em atenção, para que não basta só, o que eu quero dizer é que não basta só o CTA dizer que tem isto. O que basta é garantir a segurança deste que vai voltar a investir. Será que esta população não há de voltar a atacar se não diminuir os preços? Então, que insegurança é que nós temos? O CTA também tem que garantir isso. Será que o CTA tem condições de garantir esta segurança para os empresários? Então, eu remeto tudo isto aqui ao governo, porque no final do dia, quem tem todos os instrumentos para que uma sociedade no seu todo, digamos, tenha uma plenitude, é o próprio governo. Portanto, eu remeto tudo isto ao governo. O governo do presidente Chapo tem um trabalho árduo, não é? E, acima de tudo, peço, junto a estas câmaras, que este governo comunique cada vez mais. É importante que haja comunicação para que a sociedade, no seu geral, consiga encontrar, digamos, consiga andar nos corredores em função daquilo que são as orientações do próprio governo. Exato, muito obrigado, Camilo. Eu vou para Salamat. Olhando para o setor empresarial, questão de investimento e tal, mas o que se abordou relativamente a este setor muitas das vezes é a questão de combustível. E algumas tabelas que foram publicadas pela AREN que visavam com que o combustível chegava a Moçambique e até outros custos mais 40 a 39 meticais, mas nós olhamos para a banca valores avultados que chega a custar 83. O que está a falhar por parte pode ser do governo ou daqueles que podem fiscalizar a questão dos preços, e o que leva ao setor empresarial também, para aqueles que fazem a comercialização de outros produtos, a fazer uma relação direta com o preço do combustível, e também voltarmos a olhar para esse custo de vida que tem se olhado no mercado. Por que faço essa questão? É relativamente ao investimento deste setor empresarial, que acaba olhando para os custos sendo
mais elevado, ainda mais em meio a estes protestos que vão elevando ainda mais os preços de bens e serviços. Queremos entender no olhar de Samamate o que está a falhar nesse todo o setor, mesmo para o CTA, para o governo e para os agentes econômicos em geral. Olha, primeiro é que estava aqui a tentar localizar a tabela que eu tenho aqui dos preços dos combustíveis. Sim. A tabela de preços de combustíveis que eu tenho aqui, o que está acontecendo é que os combustíveis chegam a Moçambique a qualquer coisa como um preço médio de 53 meticais. Exato. Depois tem um conjunto de impostos que tornam o combustível um pouco mais caro em Moçambique e claramente condicionam a vida de uma forma generalizada. Só queria fazer um corretivo, diz que não chegou a 40, mas já a 60. E que realmente existem estudos que comprovam que é possível termos um preço de combustível mais barato que esse existe, porque temos o caso de um país vizinho que é o Malawi, que pratica preços quase muito próximos daquilo que nós temos como preço de importação. Então quer dizer que provavelmente a diferença que nós temos são dos mercados onde nós adquirimos, e é possível também mexer a nível da estrutura do custo final, a nível daquilo que são os impostos que tornam mais caro o combustível. Isso é possível. Agora, em relação àquilo que nós estamos aqui a discutir, que é a disponibilidade de recursos para que os empresários possam voltar a ganhar oxigênio no seu negócio, eu penso que é algo muito importante a esta altura. Pese embora estejamos num ambiente ainda muito tumultuoso, que nós temos, ainda não conseguimos voltar à normalidade, é preciso ver que a grande discussão, as grandes reivindicações que são feitas nos últimos dias têm a ver com a questão, a verdade eleitoral já foi deixada para trás e agora discute-se a questão do custo de vida. Isto está relacionado efetivamente com a paragem que nós tivemos devido às manifestações que conduziram-nos à vandalização de grande parte da nossa indústria, do nosso setor industrial, dos nossos importadores, sofreram danos muito profundos e criou condições até deles perderem a capacidade de continuarem a promover as importações que são necessárias no nosso caso e as exportações que são também necessárias para tirar aquilo que é nosso para fora. Mas é preciso entender que há manifestações no país de uma forma generalizada, mas há partes do país onde a normalidade está lá, né? Onde a normalidade está lá. Vamos olhar, por exemplo, a província de Sofala é uma das províncias que está muito bem neste quesito. A província de Zambésia é uma das províncias que está muito bem nesse quesito. No ponto de vista geral, as províncias que estão a sofrer muito com as manifestações são três, que são as províncias do sul do país. E é aqui onde tem que se fazer um trabalho muito profundo no sentido de desmobilizar a questão da manifestação para voltar a termos a normalidade, porque a cidade de Maputo ela tem um papel muito importante nessa questão de custo de vida. Para além de ser a capital do país, é aquela cidade que tem os maiores importadores, né? Os maiores importadores que exportam a partir da África do Sul produtos de primeira necessidade. Tem o Zimpeto e, através do Zimpeto, faz a distribuição a nível nacional. Daí que, enquanto essas províncias do Sul tiverem, neste momento, condicionadas com as manifestações, a vida continuará encarecida. E mesmo havendo disponibilidade de recursos, os próprios empresários, os próprios importadores vão ter dificuldades de aceder a esse dinheiro e fazer um investimento, porque existe um condicionalismo, que é a questão de ter que adquirir produtos e voltar a ser saqueados. Nós temos imagens que demonstram que ao longo da Estrada Nacional número 1 existem pessoas preparadas que promovem saques em caminhões de carga e os empresários estão a perder suas mercadorias ao longo da estrada e ninguém quer investir para depois investir com risco. Aliás, sabemos que
uma das primeiras condições fundamentais que se olha na questão do doing business é a questão da segurança. A questão da segurança é muito fundamental. O nosso país tem estado a ser penalizado a nível internacional quando se discute o doing business. Mesmo antes das manifestações éramos penalizados por causa da questão da segurança, questão securitária. Depois vem os branqueamentos de capitais, corrupção e outras coisas que condicionam o patamar do país no conceito das nações, quando se faz as comparações. Agora, nesse momento, nós estamos no fundo do poço. Estamos no fundo do poço em termos de segurança, estamos no fundo do poço em termos de estabilidade. Então, é preciso que nós comecemos a refletir. Quanto mais o tempo passar e continuar nessa situação, a grande degradação vai ser... Aliás, nós vamos viver uma verdadeira degradação econômica, política e social. E isso vai ter impacto nas camadas mais desfavorecidas desse país. Olha, nós temos, eu estava a ver ontem imagens de moçambicanos no Malau, quer dizer, uma multidão inteira a disputar uma panela pequena com uma velha a fazer ali, quer dizer, a pobreza no verdadeiro sentido. Então nós temos que olhar aquelas imagens e tocarem a nossa alma e percebermos que cenários como aqueles podem estar a acontecer um pouco por todo o país, mas porque não estão lá as lentes para fazer o vídeo, as filmagens e mandar para nós. As pessoas, temos cenários um pouco por todo o país onde vimos que há pessoas que alimentam-se de raízes e raízes venenosas que capazes de levar à morte. Então eu penso que os empresários têm vontade. Eu já conversei com vários empresários, aliás eu também atuo como consultor, tenho estado a conversar com muita gente, moçambicanos, não moçambicanos, que têm muita vontade, que olham, que têm amor por Moçambique, que olham para Moçambique como um espaço onde é possível investir, mas ele só pede uma coisa: estabilidade. Estabilidade, porque não vale a pena ir levar dinheiro do banco para dia seguinte tu perderes o dinheiro e voltar e ficares com a dívida com o banco. Não vale a pena ir levar dinheiro de uma organização que quer ajudar, depois meia volta perder o dinheiro porque a primeira vez foste comprar o produto para colocar disponível, a primeira vez foste investir, sofreste saques, destruição dos seus bens. Não, eu penso que a primeira coisa que nós temos que fazer como moçambicanos é nos convencermos que este país tem que voltar à estabilidade. Os americanos são felizes porque o seu país é estável. Os portugueses são felizes porque não estão em guerra. Os alemães estão felizes porque o seu país é estável, não está em guerra. Os sul-africanos idem, os angolanos e todas as outras nações. Nós não podemos aceitar sermos um país de referência de conflito. Isto vai nos reduzir no verdadeiro sentido. Isso vai nos tirar valor no concerto das nações. Então, todos nós como moçambicanos, o que temos que fazer de hoje em diante, queremos prosperar, queremos construir essa nação, queremos avançar, queremos ser referência. Mas a primeira coisa que nós temos que alcançar é a estabilidade. Nós temos que construir estabilidade dentro do nosso país. E essa responsabilidade de construir estabilidade não é uma responsabilidade simplesmente dos manifestantes que têm que abandonar, como dizia aqui o professor Pangaia, não. É uma responsabilidade de todos. O governo tem a sua parte, os partidos políticos têm a sua parte, a sociedade civil tem a sua parte, as organizações até internacionais que atuam em Moçambique, as chamadas transnacionais, as multinacionais, cada um que se faz que está neste território chamado Moçambique tem que contribuir. E temos que quebrar a questão das incitações à violência. Quero dizer, existem dentro do nosso grupo pessoas que na verdade são agitadoras. Quando eu digo são agitadoras, não estou a referir ao político que é Venâncio Mondlane, que faz o seu papel político. Não, mas existem pessoas que, aproveitando desse momento, eu já discuti várias vezes que nós tínhamos uma ocorrência de manifestações inorgânicas que permitia a existência de pessoas a nível
que pudessem aproveitar-se desse caráter inorgânico das manifestações para se infiltrar e para fazer valer os seus próprios interesses, que não são patrióticos necessariamente. E hoje nós estamos a ter, porque eu odeio o Camilo faz negócios, cria o seu pato, então eu crio cenários para irmos atrás do Camilo, crio cenários para irmos atrás do Pangaia, crio cenários, mas não estou ali a ir discutir questões patrióticas de Estado para estabilizar, estou aí para ir me vingar do ódio que eu tenho com ele no coração. E é isso que nós estamos a viver nos últimos tempos. Estamos a promover o ódio dentro da nossa sociedade e nós temos que combater isto e voltarmos à estabilidade. Se nós temos maus exemplos como o Burundi, se temos mais referências como daqui da Somália, temos mais referências do Sudão e dos outros países que nós não queremos ser como eles, então nós temos que começar a refletir bastante de como é que cada um de nós como cidadão pode contribuir para esta estabilização. Eu pessoalmente tenho a dizer que sou uma pessoa, estou pronto a contribuir para a estabilização do nosso país, sem necessariamente parar de reclamar que aqueles que estão a governar têm estado a governar mal. Vou continuar a dizer que estão a governar mal e vou apontar os erros da governação, mas sem ir barricar as estradas, e vou inovando nas minhas reivindicações. Eu acho que isso é que é ser cidadão, saber reclamar, saber colocar as suas questões de forma contextual, mas evitando destruir aquilo que nos faz ter marcado um passo. Quer dizer, se nós construímos uma administração no distrito, se nós conseguimos adquirir viaturas, se nós conseguimos colocar uma escola a funcionar, quer dizer, às vezes até o mais pacato é olhar para ver um grupo de manifestantes irem destruir uma escola. Quer dizer, você fica a pensar, mas como é que esse indivíduo pensa? Acha que a escola realmente tem a ver com questões políticas, pertence a um indivíduo? A escola é um lugar que pertence a todos nós como cidadãos moçambicanos. Quem vier a governar, seja lá da oposição, de onde, aquela escola não pertence a nenhum partido político, pertence aos moçambicanos. E é onde nós vemos que, na verdade, aquele indivíduo vai destruir a escola. Quem convocou para destruir aquela escola não é um político. Nunca ouvi nenhuma live de Venâncio Manhã dizer que vão atacar uma escola, destruir a escola. Porque o próprio Venâncio, quando atingir o poder, quer governar com aquela escola naquele lugar. E é uma escola que vai complementar os seus esforços. Ele vai complementar, quer dizer, ele vai adicionar esforços que foram empreendidos para construir aquela escola, para fazer surgir algo melhor. Então, é aí onde nós como cidadãos vamos a refletir, percebermos que este país é de cada um de nós, que é moçambicano originário, que é moçambicano porque adquiriu nacionalidade, que é moçambicano porque gosta de Moçambique, está a viver neste território, escolheu viver em Moçambique, fazer a sua vida. Então o país é de todos nós. E para nós continuarmos a gostar, a amar este país, é preciso nos cuidarmos dele. E cuidar dele é fazer com que a estabilidade volte, é fazer com que as instituições voltem a funcionar com normalidade, é fazer com que voltemos a nos unir, é fazer com que o ódio comece a desaparecer dentro da nossa sociedade. Daí que vale a pena esse esforço, mas esse esforço não vai surtir efeito enquanto nós, os moçambicanos, não nos convencermos que a estabilidade é o que mais interessa. Exato, obrigado, Samamat. Eu vou mesmo... Posso fazer poderia voltar com o Camilo depois da intervenção do Sr. Pangaia, não sei se me permite. Tranquilo. Ok. Mlongo, eu faço-lhe as mesmas questões, não é? Uma que diz respeito a esses empresários que têm exigido a estabilidade do país para retomar aquilo que é o investimento. Já há vários, já anunciaram que não vão retomar. Aliás, sobretudo, até mesmo a Shoprite em alguns dos seus estabelecimentos declarou encerramento por um tempo indeterminado, devido a estes todos os protestos. E o setor empresarial abrange também esta área. E também olhado para este fator que impacta diretamente nos preços
de produtos essenciais para a economia do país. Qual é a sua opinião? Qual é a sua posição? Eu acho que até a Shoprite ela acabou fechando todas as suas sucursais a nível nacional e só se reduziu à mais antiga, que esta Shoprite de Manhangalém. E isto é muito triste, porque essa expansão da Shoprite, em parte, estava a sinalizar um desenvolvimento a nível nacional e do setor também empresarial. Mas temos que sempre recordar-nos que a segurança ela é um elemento ou é uma condição sine qua non, o qual condiciona todo tipo de coisa. Não é possível que o empresário ele tenha uma pretensão de facto, instalar o seu negócio num ambiente estável. Esse seria um empresário racional ou é um empresário de má fé, porque o negócio que vai tratar é praticamente algo ligado ao tráfico. No ambiente de estabilidade, isto costuma, de facto, funcionar devidamente. Então, há esta necessidade de facto, haver segurança no país. Mas também não podemos aqui contornar as implicações desta forma dos empresários se pronunciarem nesses moldes para o país inteiro, no sentido de que essa onda de manifestações que ela vai crescendo, ela cresce com o objetivo de reclamar a questão do custo de vida, mas é um pouco irracional essa reclamação, por mais que nos chamem de lambibotas, nós vamos dizer que é irracional, sim, porque não é possível que eu feche um troço que é muito crucial, como a Estrada Nacional número 1, que de facto é usado como um corredor para escoar produtos de Maputo para as outras províncias ou de outras províncias, como Zona Norte para o centro, do centro para o sul, e eu espero que o preço de facto de um determinado produto ele baixe. Não é racional, não é aplicável, porque o produto, quando ele sofre uma determinada escassez num local onde há muita procura, ele tende de facto a subir o preço, mas também a questão da instabilidade, ele cria inflação. A inflação faz com que os preços disparem a todos os níveis. Então, não podemos criar um ato contrário àquilo que é a nossa exigência, esperar resultados diferentes. Isso é meio irracional. Por isso que ouvimos até o presidente Guebuza dizer que é um pouco irracional alguém ir destruir o mercado e depois pedir uma redução dos preços de produtos de primeira necessidade. Porque para aquele indivíduo reaver o seu estabelecimento dentro daquele mercado, vai levar um tempo. E enquanto não tiver aquele estabelecimento, que era um local seguro onde ele recebia os produtos, não teremos de facto o produto disponível na prateleira para ser proporcionado ao moçambicano. Então, é por aí que nós devemos compreender que há alguma coisa que está errada, sobretudo naquilo que são conhecidos como nossos modos operandi. Nossos modos operandi no sentido de manifestações. É preciso que mudemos da forma de manifestar, encontremos outras formas pacíficas e também temos que ter essa ideia de saber aguardar pelos resultados. Porque eu exigi hoje, o resultado tem que surtir hoje. Também não é possível, porque o produto que o empresário tem na sua prateleira, ele se calhar adquiriu a 100 meticais e eu estou a pedir que ele venda a 50 meticais. Por aí também já não é possível. Temos que compreender essas coisas. É por isso que eu advogava a ideia de que há uma necessidade nas escolas primárias introduzir introdução de economia e também alguma disciplina de ensino a como ser e como estar enquanto cidadão, ou seja, de cidadania, para que as pessoas compreendam o seu papel dentro de uma sociedade, compreendam o impacto de uma barricada a nível da nossa economia num troço como Estrada Nacional número 1. Então, compreendendo isso tudo, eu acho que teremos um povo com uma determinada luz dentro da sua própria consciência quando estiver para reclamar uma determinada coisa aos políticos, mas também exortar aos políticos que esta maneira de criar problemas dentro de uma sociedade, incentivar a sociedade a criar tumultos,
e depois abandoná-los porque vivem na cidade, a maioria dos políticos, se não todos, e não são abrangidos por essa questão de estabilidade, e eles maioritariamente também nem compram o arroz, nem compram o óleo, nem compram o açúcar. Isso tudo é proporcionado, boa parte deles, pelo Estado, porque já exerceram um determinado tipo de cargo que os coloca nesta posição de privilegiado. Eles têm que mudar a forma de pensar. Temos que pensar no Moçambique todo, porque não é só a cidade de Maputo. Há zonas que estão a ter extremas dificuldades para ter acesso ao arroz, para ter acesso ao óleo, ao açúcar, ao sal. E nós temos uma costa enorme que serve exatamente de produção desse tipo de recurso. Então temos que pensar nisso. Temos que repensar em como ser também enquanto políticos. Não me vale a pena eu criar um tumulto e depois o tumulto a acontecer e a privar uma boa parte, se não todo um Estado, eu continuar a fazer comícios a nível nacional. Eu acho que devia se chamar o Venâncio Mondlane para ele ajudar a restaurar este tecido social que se encontra, de facto, ele é extremamente degradado. Já percebemos que há uma necessidade do governo mudar de atitude. Eu acho que o governo também já recebeu esta informação, mas agora é tempo de trazer soluções, é tempo de reagrupar as pessoas, é tempo de reintegrar, é tempo de reestruturar. E há esta necessidade, porque para desmoronar um edifício é necessário algumas horas, mas para construir é necessário muito tempo. E Moçambique foi construído durante muito tempo, mas desmoronou em 2, 3 meses. Então é uma necessidade de todos nós que contribuímos lá atrás para Moçambique desmoronar, voltar a contribuir para Moçambique ser reestruturado. Exato, obrigado. Eu vou agora para o professor Pagaia. Sim, é o seguinte, o promotor das manifestações é o governo. É o atual governo que está a promover manifestações por decisões absurdas que está a tomar. Por exemplo, agora, quando fala desses milhões para apoiar o empresariado, não é? Perderam os seus investimentos, mas não fala do apoio das pessoas que perderam os seus entes queridos, que foram baleadas por esse governo. Onde está a equidade aqui? Há pessoas que perderam seus entes queridos, que trabalhavam, que produziam recursos para as próprias famílias, foram mortas pelo governo. Não há nenhum apoio para essas pessoas, mas há apoio para os empresários reconstruírem os seus armazéns. Onde está a equidade disso? Essa é uma forma de promover manifestações. Como é que agora essas pessoas que perderam os seus encarregados de educação que lhes alimentava, foram baleadas pelo governo, foram mortas pelo governo? Não tem nenhuma atenção, não há anúncio aqui de nenhum valor para poder garantir com que aquelas famílias que ontem perderam o seu ente querido, que lhes suportava, precisa de algum apoio da população, não faz. Mas o empresário que perdeu o seu armazém, então esse tem 10 mil milhões de meticais para poder reerguer a sua economia. Onde está a equidade do governo? Isso é uma questão de uma lástima deste governo, e depois vai reclamar que as pessoas estão a manifestar. As manifestações estão sendo promovidas por próprio governo. Não podemos aqui discutir sobre essa situação. As pessoas, elas têm motivo para fazer isso. Olha, manifestação constitui uma das formas de reivindicar um direito que acha que não está sendo cumprido. A guerra, igualmente, é usada como forma de pressão para poder garantir que o direito que não está sendo respeitado vá coisa. Cada uma dessas formas de pressão tem suas estratégias que pode-se usar. A Renamo usou a estratégia também, destruiu o país para poder conseguir chegar até a essa fase. Não me interrompa, deixe-me lá. Quando falava, ninguém me interrompeu. Então, nós temos que perceber aqui de que quem está a promover as manifestações é o governo do dia. Toma decisões impopulares. Agora, por exemplo, está-se a falar de ir assinar um acordo que foi, efetivamente, foi programado com aqueles limites. Aqueles ali não têm credibilidade nos partidos onde eles representam.
O Sufo Nomad está rejeitado na Renamo. O Lutero Simango, igualmente, idem, está rejeitado na Renamo. O Forquilha, igualmente. E são esses que dizem de que concordaram em 100% para assinar um acordo. Isso é absurdo. É mais uma fogueira que está-se neste momento a lançar para poder... E outra coisa, esse acordo que vão assinar, que a sociedade não o conhece, estão à espera de ir assinar e depois divulgar para a sociedade poder rebelar-se. Ou primeiro deveriam ter anunciado, tornado público o acordo antes de ser assinado. E com que pessoas esse acordo vai ser assinado? Pessoas que não têm representação. É mais uma questão de colocar lenha na fogueira para as manifestações. Então não podemos aqui tentar culpar a sociedade pelo atual cenário. Esse cenário está sendo investido, alimentado pelo partido no poder. No dia em que entender que efetivamente temos que parar com as manifestações, vão chamar o dono dos manifestantes para sentar e poder guiar a condição do acordo efetivo. É vergonha neste momento poder assinar acordo com aqueles senhores. E que resultados vão trazer? Há de ver que, depois da assinatura do acordo, quais vão ser os resultados? As manifestações vão parar. Não são pessoas indicadas aquelas para poder assinar tal acordo. E depois convoca-se até a comunidade internacional para assistir à assinatura de um teatro que vai se fazer. É um teatro, pura e simplesmente. E vamos continuar. Olha, não há ninguém hoje que vai ficar feliz com as medidas que o governo está a tomar. Isso é uma irritação de só criar dinheiro para entregar aos empresários, mas não se cria dinheiro também para reparar o tecido social das pessoas que perderam seus entes queridos e que não se criou nenhum apoio a essas pessoas. Não estamos a negar que se dê ao empresário, mas essas pessoas que perderam os seus encarregados, que alimentavam, o que o governo está a fazer para essas pessoas? Não pode. Exato, muito obrigado, professor Pangaia. Salamat, queria retorquir algum pronunciamento? Obrigado, Camilo. Bom, eu até já perdi o fio à meada aqui porque vieram várias ideias. Eu vou começar pela questão do Dr. Pangaia. É assim, nós somos pessoas que estamos aqui perante as câmaras, não sabemos até quantas pessoas, quem está nos a ver. Fica mal pessoas que de alguma forma são criadores de opinião pública ter este tipo de discurso de desqualificação de quem quer que seja. Quando você desqualifica um líder de um partido político, não sei com que base, relevância, não sei o quê, todos os partidos políticos que foram aqui evocados têm centro parlamentar, então tem alguma relevância na nossa arena política. Então nós não podemos desqualificar sem perceber como é que funciona esta questão digamos, de relevância para uns politicamente e nesta questão que estamos aqui tentamos desqualificar. Aqueles senhores que têm, os partidos políticos que têm centro parlamentar, são chamados porque de alguma forma são relevantes na vida política nacional. Aquele que o Dr. Pangaia chama dono dos manifestantes não tem representatividade nenhuma. Não tem. Pode ser aquele que, como dizem, que é o dono dos manifestantes, é o dono do povo, etc, etc. Mas, na arena política, apesar dele ser um player político, aquele que mudou a forma de estar a política nacional, não tem nenhuma representatividade no Parlamento. Esta é que é a verdade. Esta é que é a verdade. Mesmo se formos aquilo que diz a lei, quando for constituído o Conselho de Estado, vamos perceber o que eu estou aqui a tentar dizer. Vamos perceber isso que estou a tentar dizer. Então nós não podemos estar aqui a pôr mais lenha na fogueira e o nosso papel é muito, digamos, contrário a isto que estamos a tentar trazer aqui, de pôr lenha na fogueira. Nós temos que alimentar com informação, alimentar com o nosso conhecimento aqueles que nos vêm de casa que de alguma forma, se calhar, estão desviados. Então nós temos que trazer
E é essa a nossa função. O tema aqui é muito claro. Porque estas manifestações, e aqui falou-se assim um pouquinho, quando dizem que, acho que destruíram 100 e tal escolas, foram 173 escolas. Nós já temos déficit de infraestruturas escolares. Você destrói aquilo que você já tem, o pouco que você já tem. E, no entanto, o povo clama por escolas. Será que o povo que destruiu, foi a pergunta que foi deixada aqui? Foi o povo que destruiu aquilo? Por que nós não vamos buscar isso? Por que nós estamos aqui, não vamos buscar os verdadeiros, dar nomes verdadeiras pessoas ou grupo de pessoas que fomentam este tipo de coisas? Eu não quero acreditar que é o povo que vai pegar um comerciante e não deixa descarregar um caminhão para alimentar uma determinada localidade. Não quero acreditar que seja o povo a fazer aquilo. Então nós temos que pegar o rabo do crocodilo e perceber efetivamente o que está a acontecer. E acredito que nós, está aqui o Dr. Pangai é um estudioso, e às vezes eu fico aqui a perguntar-me por que o Dr. Pangai não faz o TPC como deve ser. Esta questão das células distribuídas aqui no nosso país, que criam esta destabilização, por que nunca foram evocadas? Por que nós nunca trouxemos aqui na mesa? Por que nós não falamos sobre esta questão das células que agitam a população? Isso é estudado em ciências sociais. Há livros que falam sobre isso. Estes movimentos que nós estamos a ter aqui não começaram em Moçambique. Há outras realidades que já tiveram este tipo de coisas. Tudo aquilo que foi montado aqui em Moçambique foi copiado em algum lado. Então nós temos que falar sobre isso. Estas células todas criadas, por que o governo? Quem destabiliza neste momento, nos últimos 4 meses, quem está a destabilizar Moçambique? É o governo. Podemos dizer que sim, o governo teve políticas não muito boas, etc. Sim, teve. Ok. Daqui para frente, de 4 meses para cá, quem cria a destabilização? É o governo. Por que nós não fazemos sobre isso? Se calhar o Dr. Pangai faz parte dessas células e não quer nos dizer. Porque o Dr. Pangai devia falar sobre isso, é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Essas células todas distribuídas aqui em Moçambique, aliás, em Maputo ou Zona Sul, que é mais problemática, foram distribuídas. Hoje temos um movimento muito grande e se nós formos a ver aqui, não é novidade nenhuma, basta sairmos aqui das ruas, você vê em cada esquina grupo de 5 motas, 10 motas. Esses motoqueiros todos que apareceram da noite para o dia em Maputo, é o quê? Alguém alguma vez questionou sobre esses motoqueiros? Estão distribuídos em todo o sítio, bairros, sejam bairros de expansão, onde quer que seja. Quem vive fora da cidade há de encontrar grupos de motoqueiros, miúdos com motas, grupinhos, bem posicionados em sítio estratégico. Alguém já questionou aqui? Nunca. Por quê? Porque não interessa. Interessa nós acusarmos o óbvio. Não é? Interessa-nos acusarmos o óbvio, que é o governo. Por que nós não falamos daquilo que são as estruturas locais? O Dr. Pangai é especialista nisso. A autoridade local, que perdeu a autoridade, como é que você recupera isso? Por que nós não falamos sobre isto? Porque a autoridade local é a primeira autoridade que devia falar onde há focos de manifestação. Quem sai para a rua, há foco no Benfica. Quem sai para a rua, não é o ministro, não é o presidente, não é nada disso. É a autoridade local. Tem administrador do distrito, tem autoridade local para ir tratar deste assunto. Não estou a falar de polícia ainda. Estou a falar da autoridade local. Você fechou a Estrada Nacional, não sei onde, que ponto estavas a falar. Agora andam muitas. Você fecha. Até aqui, como chama este, Bobol, onde é sistemático. Não é presidente da República que tem que ir para Bobol. Você tem uma estrutura. Tem uma autoridade local. Já ouvimos falar da autoridade local em Bobol, aí fazer uma intervenção ali? Nunca. Onde é que está a autoridade local? É disso que nós temos que falar aqui. É isto que nós temos que trazer para aqui. Agora, quando nós ignoramos umas coisas e puxamos de galões para ir buscar outras, aí, senhores, nós não estamos a fazer nada aqui. Nós temos que resgatar a autoridade local. Sejam os manifestantes ou não, que queiram eleger nova autoridade local
para garantir esta estabilidade, seja bem-vinda. Por que não? Se o bairro quer se organizar, se o distrito, a localidade quer se organizar, o distrito quer se organizar por uma autoridade local, que se organize, mas que haja estabilidade naquele local. É isto que nós temos que tratar aqui e não irmos buscar. Aqui temos que começar, nós começamos tudo pela morte. Tudo que nós trouxemos aqui para a mesa é para começarmos pela morte. Não, senhores, a realidade é uma. Aquele povo daquele local não tem governo local. Aí é que está o problema. É isto que nós temos que começar a ir buscar para poder fazer face. Porque, senhores, é aquilo que... Desculpa só estar a monopolizar aqui, é assim. Desde que eu me conheço como gente, não é? Até nem vou por aí. Vamos lá nos 7 milhões que o presidente Guebuza tirou para os distritos. Se nós tivéssemos administradores com um projeto de governação local, podem ter a certeza que hoje nós teríamos a ter uma pobreza absoluta no distrito. Não teríamos. Houve dinheiro, só bastava ter o discernimento capaz de você produzir um programa, um projeto, com tudo que era um problema local e você estancar com aquele dinheiro que o presidente Guebuza deu. Passou o presidente Guebuza, veio o presidente Nyusi, 10 anos de presidente Nyusi. A minha pergunta que eu ponho aqui na mesa, qual de vocês aqui, analistas, comentadores, ou o nome que quiserem dar, ouviu falar de um distrito que apresentou um programa ou uma solução local? Qual? Então nós não temos isso. Não temos capacidade. Temos pessoas que se acomodaram nas cadeiras de administradores, etc, etc, que não produzem patavina para este país. Esta é que é a realidade. Eu até posso ir por um exemplo mais concreto, muito mais concreto. Vamos a um mercado qualquer, escolha um mercado, Janete, ali, na Vladimir Lenin. A minha pergunta é se existe motivo para tu continuares com o mercado daquela dimensão, pequenina, miserável, etc. Ficas à espera do dinheiro do município ou do governo para poder fazer uma intervenção no mercado. Um local que você tem agentes econômicos, tem um administrador que não tem capacidade de mobilizar aqueles agentes econômicos para poder desenvolver aquele mercado e ser atrativo. Faz sentido isso? Não faz sentido, senhores. Não faz sentido. Então, este problema nosso é estrutural, de falta de vontade de pessoas que são postas em locais que não deviam estar. Esta é que é a realidade. Agora, o governo tem que fazer uma varredura. O Dr. Pangai estava a falar porque o governo está a despedir. Despedia mesmo. Despedia mesmo, o Dr. Pangai. Responsabilizava, sim. Você terminou ano passado sem um livro escolar. Tem que haver responsabilização. Despedia, sim, senhora. Você hoje começou o ano letivo em fevereiro, estamos a chegar a março. Não há livro escolar primário. Despedia, sim. Responsabilizava, sim. Nós estamos habituados a passar a mão na cabeça de quem é responsável pela porcaria que este país tomou. Isto é que é a realidade. Esta é que é a realidade. Preferimos tocar naquele que aparece a dar a cara. Vão dizer que sim, a culpa é do presidente Nyusi. É sim. Mas primeiro, ele tinha um timoneiro ali para poder chamar a atenção quem quiser. Estamos aqui a ter problemas com tabela salarial. Que foi ensaiado a viva cores sem nenhuma precaução nem nada. E criou uma expectativa muito grande para aqueles que tinham incidência direta. Quem ficou responsável por isso? Quem foi responsabilizado por isso? Ninguém. A minha pergunta é nós todos estamos a estudar para quê? Exato. Não é para encontrar soluções para o governo e acabar com estas gorduras todas que estamos aqui a ter. Agora, quando nós andamos aqui a embelezar e a pensar que o Venâncio pôs as coisas na mesa. O Venâncio não é nenhum expert. Costuma-se dizer na terra do cego, quem tem um olho é rei. Ele me pegou nos problemas todos
que nós sabemos, pôs em cima da mesa. Coisa que até hoje nós não conseguimos fazer. Mesmo com esta exposição que o governante pôs. Preferimos pegar naquilo que ele trouxe, nos problemas que estão a acontecer. Pessoas irem para a rua. É consequência. Não vamos eliminar isso enquanto não formos as causas. Não vamos conseguir eliminar Exato, isso. muito obrigado, Desculpe, Camilo. olha, tocou por várias vezes o meu nome. Eu tenho que reagir. Sim. Agora, antes de. passar. Eu só pedi por muito, porque. Eu sou Pangaia. Foi a minha vez. É o seguinte, não, é sua vez sim. O problema é que eu fui citado. Sim, mesmo então, que seja citado, professor Pangaia, eu penso que respeito, assim como respeitamos o seu tempo quando estava a falar, penso que respeito o tempo dos outros, porque o nosso tempo aqui é escasso. Eu vou mesmo com o Samamad. Samamad, eu gostaria que reagisse e também fizesse uma ponte direta com a questão da visita do Presidente da República a Cabo Delgado e também o percurso do Venâncio Mondlane. Aliás, sobretudo, gostaria que mencionasse em específico o discurso do Presidente Chapo, quando diz que ele é o único Presidente de Moçambique, e também a questão de combate ao terrorismo, em que disse que é preciso se combater o terrorismo e, por fim, olhar também a questão de Venâncio Mondlane, que fez uma declaração de que 18 de março seria um dia feriado. Eu penso que são esses 3 pontos que eu gostaria que tocasse neste tema. Olha, primeiro sobre o ponto que o professor Pangaia tocou ali, sobre as manifestações, como sejam elas promovidas pelo governo. O governo não promoveu manifestações. O que está a acontecer é que o governo governou mal durante um tempo e as pessoas, respeitando aquilo que está na Constituição, que é o direito de manifestar, as pessoas saíram para as ruas para manifestar de forma saudável. Mas também o que sabemos é que estivemos aqui sempre a criticar a atuação da polícia, que não foi uma atuação saudável, que condicionou com que as pessoas se insurgissem contra essa mesma polícia devido à sua atuação, mas que depois as manifestações ganharam um tom de violência. E é essa manifestação violenta que no dia 23, dia 24, nós assistimos neste país, que destruiu empresas, que destruiu fábricas, que destruiu bens públicos e privados, que nós estamos contra. Eu, pessoalmente, sou um cidadão moçambicano, não sou político. Todos os dias, quando eu posso pegar a Constituição, eu leio o artigo 51 e fico feliz porque há um artigo ali que me garante que, como cidadão, quando estiver insatisfeito, posso manifestar essa minha insatisfação publicamente. Mas este artigo não me diz para eu destruir bens públicos, privados, que são estratégicos para o nosso desenvolvimento. Então, e é isto que eu estou a condenar. Eu, pelo menos, não sou político, não estou aqui para defender um político. Por isso, eu acho que a manifestação, sim, é legal, é constitucional e deve ser respeitado os trâmites dessa manifestação, sem necessariamente destruir o bem. Eu, como cidadão, não vou me sentir satisfeito fazer minhas economias durante 10, 15 anos, ir adquirir uma viatura para o meu uso pessoal e dia seguinte cidadãos iguais a mim abordarem na estrada e queimarem a minha viatura simplesmente. Isto não deixaria satisfeito ninguém. Mas para que isso não aconteça, é preciso que todos nós nos manifestemos, mas sem necessariamente violar o direito do outro. Isto é muito importante. Eu acho que isso é importante. Estou solidário com a ideia dele, que diz que era importante que o governo, para além de disponibilizar fundos de apoio aos empresários, pudesse também apoiar as famílias diretamente afetadas, que perderam seus bens, que perderam os seus entes queridos, sem sombra de dúvidas. Também eu entendo que isso é preciso. É preciso que o governo se pronuncie em relação a isso. Dizer, vamos dar dinheiro aos empresários, mas também vamos dar dinheiro às pessoas. E provavelmente essa questão de priorizar os empresários tem a ver com a ideia de massificação de oportunidades. Sabem que se dar dinheiro aos empresários em primeira instância terá um efeito cascata. Primeiro o empresário vai investir, vai manter os empregos daquelas pessoas que estão a trabalhar com pessoa alçada,
mas também vai permitir que o dinheiro circule, vai permitir que também que continue a se dar emprego a mais concidadãos moçambicanos e que a economia e esse problema de custo de vida, por exemplo, vamos olhar que um armazenista fechou hoje, mas era o maior importador de arroz. Esse indivíduo, se continuar fechado, nós não vamos resolver o nosso problema de custo de preço de arroz. Mas se nós priorizarmos a ele, darmos dinheiro a ele voltar aos mercados internacionais, importar arroz e outros produtos de primeira necessidade para o nosso país, então essa ação vai ter um impacto direto na nossa vida no dia a dia. É isto que eu defendo. Não digo que o povo não tem razão a se manifestar. Não, eu sou uma das pessoas que sinto que tenho minhas demandas também. Então, tocou o acordo da irrelevância dos que estão lá. Eu, pessoalmente, porque eu pesquiso, eu gosto muito de pesquisar, tenho esta vida pública e eu me obrigo a pesquisar. Eu, durante todas as minhas locuções, sempre podia lembrar que eram irrelevantes aquelas pessoas que estão. Mas agora eu fui à fonte e fui procurar as pessoas que estão diretamente ligadas com aquilo. Eu disse, eu quero que vocês me digam o que é que estão a negociar mesmo, porque eu sinto que Venâncio é o único que pode acabar com esse problema. E as pessoas voltaram, me disseram o seguinte, que sim, nós entendemos que o Venâncio é muito importante. E o Venâncio provavelmente não há como fechar esse conflito sem Venâncio. Mas o que se estava a fazer ali não era definitivamente tomar uma decisão final. Era definir termos de referência. É como nós marcarmos uma Assembleia Geral, então reunirmos para discutirmos os pontos. O que é que nós vamos discutir lá na Assembleia Geral? Vai chegar a fase em que realmente vai se dialogar. Agora não se está a dialogar, está-se a desenhar os termos de referência. Então daí eu fiquei calmo, eu fiquei mais calmo, porque eu sempre, quem assistiu os meus debates, sempre viu a insistir, senhores, se não discutam sem a presença do Venâncio. Agora é que me esclareceram, e porque me esclareceram, me senti esclarecido. Estou aqui para transmitir aquilo que eu me senti esclarecido. Não estou conivente com a ausência de Venâncio Mondlane, mas estou satisfeito, sossegado com a informação de que não se está a discutir instrumentos finais, estão-se a discutir pontos de referência. O que é que nós queremos? Alterar a Constituição. Ok, então vai ser ponto número 1. Vamos discutir sobre a alteração da Constituição. O que é separação de poderes? Está bom, essa é outra agenda. O que é perdoar todos aqueles que estiveram na manifestação e aprovar-se uma lei da amnistia? Ok, está bom, esse é o terceiro ponto. Mas o que? Vamos dar dinheiro, compensar aquelas pessoas que perderam seus dias. Esse é o quarto ponto. Então, aqueles pontos todos foram arrolados. Depois, o que vai acontecer na quinta-feira, né? Vai assinar-se, vai se viabilizar aqueles pontos. Depois de se viabilizar aqueles pontos, então desce-se ao terreno e vai chamar todos os moçambicanos. E da forma como fui esclarecido, me pareceu a forma que nós efetivamente estamos a pedir, que é definir-se um diálogo que permite todos nós como moçambicanos termos a oportunidade de dizer que queremos isto, diferentemente do passado em que a Renamo tinha o seu líder, que era Afonso Dhlakama, mais um presidente da República, assinava. Desta vez parece que vai ser mesmo democrático. Quero dizer, é bem provável que nós aqui nos painéis, alguns deles, estejam presentes nestes debates para poderem sustentar e infalivelmente Venâncio Mondlane também vai estar lá dentro. Eu acho que se a pessoa que me esclareceu da melhor forma, tenho toda a certeza, sair sossegado que ao final Venâncio também vai fazer parte. Se assim for, eu penso que estará-se a criar um debate verdadeiramente, genuinamente moçambicano, em que todos nós teremos a oportunidade de dizer alguma coisa para termos um instrumento estável, um pacto estável, que diz que nós moçambicanos queremos isso, e que Moçambique já não pertence mais a Frelimo. Moçambique pertence a todos nós. E eu sou crítico com relação às exclusões sociais, às exclusões políticas e outras formas que nos criam mais ódio dentro dessa sociedade. Gosto e, aliás, sou defensor de uma sociedade mais inclusiva, mais transparente, com a questão da responsabilização, com a prestação de contas em cima, a questão da boa governação. Sou defensor disso. Em relação à questão do o Daniel Chapo dizer é o único presidente, sem sombra de dúvida, de forma formal, constitucional, legal, Daniel Chapo é o único presidente da República de Moçambique, por isso a União Africana.
convidou Daniel Chapo, foi para lá, participou na Cimeira da União Africana. Esse ADC convidou Chapo, foi lá no SADC. Não convidou ninguém para além dele. Foi ele representar Moçambique, que é o nosso único presidente formal. Bem ou mal eleito, mas neste momento ele tomou posse como presidente da República de Moçambique. E o Venâncio Mondlane, olha, é um homem coerente, sabe por quê? Porque o Venâncio Mondlane disse: eu sou presidente eleito pelo povo, não é isso? Depois disse: eu sou presidente sombra, na verdade vou criar um governo sombra. Se Venâncio Mondlane disse vai criar um governo sombra, porque ele reconhece que é um governo formal, estatuído, que está lá, que tomou posse, por isso ele vai criar um governo sombra. Quando atacaram o Jornal do Povo, Venâncio Mondlane disse: não há nenhuma razão de crime, porque nós não criamos um documento que tem força legal. Por isso, esse movimento todo dia, a Procuradora-Geral da República, é uma caça às bruxas, que não faz nenhum sentido. Quer dizer, que é um reconhecimento, que realmente o país tem um governo. Há um reconhecimento. Agora, que Venâncio é um fenômeno extraordinário em termos políticos, quer negar isso é um indivíduo irracional também, é intriguista. Venâncio é um político relevante na República de Moçambique. Neste momento, um maior político que nós temos na oposição em Moçambique é Venâncio Mondlane. Mas temos que discutir as coisas com muito equilíbrio, porque senão nós vamos incitar violência ao nosso povo. Amanhã é a nossa própria casa que vai arder. E vamos passar a odiar. Eu conheço pessoas que hoje, por detrás, odeiam Venâncio Mondlane, atribuem a culpa a Venâncio Mondlane de tudo que aconteceu. E mesmo eu dizendo: senhor, Venâncio Mondlane não tem culpa, porque Venâncio Mondlane nunca disse a ninguém para queimar sua casa. Não, mas ele promoveu. Mas era grande defensor de Venâncio Mondlane. É só perceber a instabilidade ideológica das pessoas. Quando o mal te afeta, você já quer procurar culpado. Mas o mal, antes de chegar à tua casa, você... Não, mas o que é que é? Vamos ser equilibrados. Esse país é Moçambique. Mais uma vez volto a dizer: os angolanos, os portugueses, os italianos estão a viver em paz. O seu país tem valor porque estão em paz. E nós não temos valor porque o nosso país está instável. E nós estamos a promover a estabilidade. Como cidadãos temos que contribuir, nós temos que ter orgulho que estou a vir de um país desenvolvido, estou a vir de um país de inclusão social, de inclusão política, um país onde os políticos são civilizados, são organizados. Eu, Samamadi Rolo, defendo isto, que este país tem que ser um país em que todos nós nos sentimos dentro da política, valorizados em termos no exercício dos nossos direitos e nossos deveres. E que todos nós promovemos a prosperidade desse país. Isto tem que ser a luta dominante e não estarmos aqui com o populismo político. Eu detesto e não público o populismo político, porque isso é que nos divide mais, é que lança mais unidade dentro da nossa sociedade. Eu, pessoalmente, por mais que me chamem da bota, eu estou dessa consciência que nunca ninguém nesse país trouxe alguma 500 para me subornar a consciência. E se já trouxe, aliás, nunca não. Já trouxeram, mas eu fui livre de dizer: fique com o seu dinheiro. Fique com o seu dinheiro, eu estou feliz, contribuindo com a minha consciência tranquila para este país. Estou livre de contribuir e não quero ter amarras. E eu assim contribuo. Hoje a minha racionalidade me diz para pedir ao povo moçambicano que vamos estabilizar o nosso país. Vamos contribuir para esse país voltar a viver com normalidade. Só assim que nós vamos crescer. É assim que nós vamos resolver os nossos problemas. Se nós permitirmos, esse país tem muitos recursos que as pessoas querem. Se nós permitirmos andar a lançar ódio nas pessoas, vai acontecer aquilo que nós vimos em Cabo Delgado, em que jovens receberam 40, 50 mil meticais no M-Pesa, compraram os motorizadas e tudo, depois viraram radicais, começaram a assassinar pessoas. E é isso que nós estamos a promover agora. Descredibilizar as nossas instituições. É verdade que cometeu-se erro, sim, mas nenhuma família... Senhor, cada um de nós aqui, eu penso que todos somos casados aqui. Eu sou casado, todos somos casados aqui. Ou temos uma união. Todos os dias acontece o problema das nossas casas. Destruímos as nossas casas. Não. Resolvemos os nossos problemas. Então nós temos que ter um povo que resolve os seus problemas. Um povo que chega a um nível que entende que, ok, já fizemos a confusão. Mesmo nós que estamos revoltados com nossas esposas, nossos parceiros, há um nível em que chegamos e dizemos: até aqui já não dá para passar. E recuamos, procuramos um atalho, voltamos a conversar, resolvemos o problema e voltamos à normalidade e saímos para fora e ver que nós já se entenderam. Agora, se nós entendermos que
O fim é mantermos isto, nós estamos a deixar diabos entrarem, porque eles no país deles estão bem, não interessa. Hoje nós estamos a ver um exemplo eloquente na Ucrânia. Um país estrangeiro veio, promoveu guerra, agora é um país estrangeiro que está a negociar a paz. A própria Ucrânia, os ucranianos estão fora da mesa da negociação, estão a ser dada informação pela televisão. O presidente da Ucrânia está a ver pela televisão soluções para o país dele. Mas ele que estava na luta, os ucranianos que morreram, jovens italianos foram fechados as fronteiras, disseram, vocês não saem daqui, tem que ir à luta. Homens e mulheres morreram na Ucrânia pela Ucrânia. E hoje estão a dizer ainda a solução, vamos ficar com recursos do vosso país para pagar a dívida de todo o armamento que nós demos para ver guerra. Está a perceber que abuso é isso? Exato. Desculpa, colega Supa, estamos no debate ou estamos numa palestra? Por favor, peço para poder tentar controlar o tempo, porque isso é um debate, não é uma palestra. Tudo bem. Obrigado, professor Pangaia. Eu vou agora para Alves Mulungu. Bem, é assim, eu acho que aqui alguns discursos parecem mesmo de crianças que gostam de lamber o mel na lâmina da faca. A consequência é única, é se cortar mesmo. E esta forma de falar, ela propaga a ideia de nós termos mais uma multiplicidade de inaptos mentais. E não é esse o nosso desejo. A coisa já foi criada, nós temos o problema. Nós estamos aqui a caminhar no sentido de encontrar soluções. E as soluções não vamos encontrar apontando o dedo ao governo ou ao Venâncio Mondlane. Se nós falamos do Venâncio Mondlane, é que ele é parte deste problema todo que nós temos e chamamos a ele para dar soluções, porque nós sabemos que ele tem soluções. Acima de todos nós que estamos aqui a discutir isso, é que o Venâncio tem uma popularidade, ele tem uma palavra, tem homens que lhe ouvem. Então, esses homens, ouvindo a sua palavra, se calhar, em boa parte, podíamos conseguir um resultado satisfatório. Agora, dizer que o governo é que cria isto porque decidiu coisas X, sim, o governo está no poder, está a fazer o seu trabalho, daqui a mais um mês ou uma semana ou amanhã, pode errar de novo, porque está naquele espaço, e nós temos que estar deste lado sempre a dizer ao governo, não, assim não está certo, assim é que devemos proceder. Assim, nós somos aqueles que avaliam, que tentam orientar o governo. Nós não somos aqueles que estão aqui a segurar pedras e quando o governo dá um passo e nós já tiramos a pedra e o governo tem que retornar. Não, nós estamos aqui para ajudar. Agora, quanto a essa questão do presidente em Cabo Delgado e estes comícios que estamos a ver do Venâncio Mondlane a nível da província de Cabo Delgado, eu acho que nós temos que compreender algo. O seu presidente disse que ele é o único presidente moçambicano. Eu acho que nem havia necessidade, porque ele é o único reconhecido como presidente de Moçambique, é o 5º presidente que nós temos, tal como disse o Samomad, é por isso que ele foi convocado para a cimeira da União Africana e também para a conferência na SADC. É por causa disso que ele é reconhecido. Agora, o Venâncio Mondlane intitula-se o presidente do povo. E uma franja da população, não podemos esquecer isso, chama ele de presidente, ou seja, o real presidente, porque eles sentem-se representados. Então, como não dizer a esta figura que tem essa franja, tem esse controle, que deve, de facto, contribuir neste momento para as soluções a estes problemas todos que nós estamos a ter. Estamos a ver aqui, a assistir impávidos, empresários, uma classe de empresários a dizer que não vai investir enquanto não tivermos estabilidade política. Quem vai garantir estabilidade política ou estabilidade social? É o governo? Eu penso que não. Eu penso que o governo sozinho não é capaz de garantir uma estabilidade a nível nacional. É preciso que a população esteja engajada neste processo. Nós temos que saber ser governados, mas o governo também tem que saber também governar. Isto é algo recíproco. Enquanto o povo se comporta mal, o governo também continua a se comportar mal. Mas se nós sentarmos e alinharmos o nosso pensamento, darmos uma agenda real ao governo,
eu acho que aí sim nós teremos resultados. Agora, se nós pensarmos que não, queremos fora a Frelimo, sim, daqui a 5 anos, 4 anos, temos as urnas, podemos fazer isso. Podemos retirar a Frelimo por via voto. Agora, se queremos retirar a força, neste momento, eu acho que nós estamos a caminhar para trás, não estamos a seguir em frente e não estamos a ser democráticos, porque todos esses que levantam essas vozes nesse sentido auto-intitulam-se democráticos. Eu nunca vi um democrático que priva direito de circulação de um cidadão ou de bens e serviços, porque esse é um direito fundamental. E os democratas a nível internacional defendem muito os direitos fundamentais dos cidadãos. Enquanto você priva, enquanto você tira uma vida, isso é um título democrata, isto é contrassenso. Nós temos que compreender que a democracia, ela abre um espaço para que nós, que somos a minoria, aceitemos a vontade da maioria. E é neste pressuposto que nós estamos. Por isso que costumo dizer, existe Venâncio. Antes do dia 9 de outubro, não tinha essa popularidade que tem hoje, e existe o Venâncio depois do dia 9 de outubro. Popularidade acrescida. Hoje, numa urna, com o Venâncio Mondlane, você perde a rir, como se diz aí na rua. Mas, daqui a 5 anos, teremos se calhar um outro ator, estamos a ver o crescimento do Edil da Beira, é também uma figura que está a reivindicar um espaço pela sua capacidade a nível da atuação na política. Então temos que compreender que os tempos mudam e alteram também aquilo que são as nossas vontades. Hoje tenho minha vontade e amanhã tenho uma outra vontade. É preciso compreender isso. Aliás, a tendência mundial nesta questão, é só um minuto, só 30 segundos. Só 30 segundos só. Nesta questão, só para reforçar, esta questão da democracia a nível mundial, hoje tu não tens, e vai acontecer isto em Moçambique, pessoas que estejam ligadas a um partido político, a uma ideologia. Vão estar ligadas àquilo que é um projeto. Está a perceber? Então, só para reforçar o que tu estás a dizer é que vai valer daqui para frente, se calhar, o projeto de alguém. Exato. Aquilo que você tem para o povo. Exato, obrigado Camilo. Eu vou agora para Sopangaia. Sopangaia, pedimos a nossa sincera desculpa por ter levado um pouco mais de tempo, porque eu acho que respeito a opinião dos painelistas, não ter que cortá-los será uma falta de educação pela minha parte. Então, gosto de respeitar o fio de pensamento. Então, volto consigo mesmo, professor Pangaia, a sua opinião relativamente a isto e, sobretudo, gostaria que fizesse as últimas considerações na situação dos raptos de mulheres na cidade de Maputo e tráfico de órgãos humanos depois da sua contrarresposta. É assim, o governo é o promotor das manifestações. Isso temos que estar claro. Quando a questão da defesa e segurança é tarefa do Estado, é tarefa do governo, não é da população. Essas células que se dizem que andam por aí, quem que deve eliminar essas células? É a população. A defesa e segurança é tarefa do Estado. Ela é que tem estratégia de como poder fazer isso. A ligação, população e os membros incorporados é a estratégia que o Estado deve assumir. Não pode alienar essa responsabilidade à população. O governo tem que encontrar estratégia de como garantir que a população faça parte desse papel de defesa e segurança. Se não consegue fazer isto, esse governo é inútil. Nós estamos a falar agora. Pessoas em Tete estão a morrer de tuberculose. O governo sabe da situação que está a acontecer de poluição. Não toma medidas algumas sobre aquelas empresas. Até hoje não se disse absolutamente nada com relação à poluição que está a matar pessoas na cidade de Tete. O governo não está a conseguir resolver o problema da insegurança alimentar. Até hoje, neste momento, está-se a anunciar valores avultados para poder entregar aos empresários. No entanto, temos aqui pessoas que estão a morrer de fome imediato. É uma medida imediata que deveria-se começar a pensar em cestas básicas para a questão imediata. Temos medidas a curto, médio e longo prazo. Essa questão da fome não pode ser adiada. Não é? Então, nós precisamos de poder perceber que, efetivamente, se com as políticas, quem que está a cometer violência neste momento
é o governo que está a manter violência contra o seu próprio povo. Quando mata as pessoas com as armas que foram compradas pelos impostos da população, quando mata a população com fome por não trazer políticas consentâneas para garantir a segurança alimentar, quando não constrói infraestruturas de saneamento adequadas para poder... Hoje estamos com tanta gente inundada. Então, quem é que está a promover violência afinal? Nós estamos a ver violência nas manifestações, mas as políticas públicas que o governo está a implementar já são uma violência contra a população. Quantos funcionários públicos estão insatisfeitos hoje com a tabela salarial única? Não é violência que está a fazer contra os funcionários públicos? E quantos são contra? Quantas pessoas hoje, essas pessoas que são retiradas das suas zonas férteis, onde eles produziam, onde tinham alimentação suficiente, não dependiam do governo, foram escorraçadas desses lugares, foram colocados em zonas de difícil produção e hoje estão a morrer de fome. Não é violência isso contra a população? O governo está a violentar a população. O maior que está a violentar a sociedade é o próprio governo pelas suas próprias políticas públicas. Quando exclui a representatividade política na distribuição do poder político. Não é violência isso? Então, não vamos poder ver que não, o governo não está... Nós temos que falar coisas verídicas aqui. Camilo estava a falar aqui sobre a responsabilidade das instituições que não estão a cumprir aquilo que são suas responsabilidades. O que é isso? Não é violentar a sociedade. O indivíduo foi nomeado. Estava a falar aqui do livro escolar que não está lá. Por que não está lá o livro escolar? E quem que está a ser despedido neste momento? Esses que estão a ser despedidos são varredores de estrada. Por que não varrem esses do Pelouro? Estão de acordo de mandar embora os 1.300 funcionários de varredor de estrada no EDI de Nampula, os 200 varredores de estrada em Tete estão felizes com isso, mas não há varredura nos ministros. Por quê? Estão aí a trocar apenas o quê? Lugares aqui, acolá, todos eles continuam ainda a juntar as suas mordomias. Não é violência isso. Está a violentar a sociedade. Todo aquele que assiste essa injustiça social está a ser violentado. Então nós não podemos ver apenas violência de destruição física. Pior, a destruição psicológica que está a ocorrer. Essa questão de distribuição de oportunidades que não estão a aparecer. É uma destruição chata. Indivíduos formados, com capacidade, mas não conseguem aceder aos poucos postos de trabalho existentes. Por quê? Porque quem está lá é aquele que só tem primo, é primo do ministro, filho do ministro, sei lá o quê, esse que está entrando. Não é violência isso. Quantos jovens estão sendo violentados, que estão na rua com conhecimento, mas no entanto, neste momento, nós estamos a ser servidos por inúteis. Então, por favor, colegas, vamos analisar coisas com cabeça no lugar. Temos que ver aqui o desempenho do governo. As políticas públicas estão sendo aprovadas pelo governo atual, constitui uma violência à população moçambicana. Então nós não podemos esconder essa questão. Exato. Quem está a violentar, exato, quem está a promover manifestações é o governo. O governo, para parar com isso, tem que fazer uma revisão das políticas públicas. Exigência de responsabilidade. Esqueça, colega da União Africana. A União Africana não existe. Aquilo é um instrumento da União Europeia. A União Europeia está a investir em 75% a União Africana no orçamento. Vai lá ver o orçamento do corpo. Qual é o que está a acontecer aqui? Na manhã não havemos de ouvir os europeus a dizerem que aquele órgão já é dele, como estava a falar aqui da Ucrânia. A Ucrânia recebeu dinheiro como apoio. Mas hoje está a dizer que não foi apoio, tem que pagar. Exato. E a União Africana que está a receber 75% do valor da União Europeia. A União Africana existe? Exato. É um instrumento. Não esqueça dessa União. Mas eu vejo que grande parte desse, por exemplo, dos nossos políticos
estão na União Europeia. Vão à União Exato. Europeia. Então, Exato. vão à União Europeia. Os dois próprios. Mas não é isso que nós queremos, filho. Não, O que nós queremos aqui é soberania. Doutor Pangaia. É a soberania. Doutor Pangaia, Um minuto, ok, deixa-me só um reparo, doutor Pangaia, não, doutor Pangaia, só um reparo. Doutor Pangaia tem que saber separar o que é Estado, governo, e o que é município. O que é município? Não. Você não mete pessoas no mato aqui. Não pode meter pessoas no mato aqui. Município eu acho. Local. Já nos foge, não temos mais tempo para continuar com o nosso programa. O debate sim está quente e prometemos no próximo programa trazer ainda este tema para completarmos e discutirmos com os nossos painelistas, porque o tempo não está sob o nosso controle. Ficamos por aqui com promessas de voltar na próxima sexta-feira. Sempre o que dissemos é discutimos aqui nossa responsabilidade, mas o que você entende é problema seu. Boa noite, ficamos por aqui, até a próxima.